Bom sábado, bom restante de sábado, igreja. Já estamos, acho que quase no ocaso. Um sábado a menos nos separa da volta de Jesus. Obrigado, pastor. Diógenes disse algo verdadeiro, que é comum em pessoas que ficam um certo tempo longe do púlpito, que é a emoção. Pastor, o senhor é novo ainda, bem mais novo que eu. Quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a chorar mais, começa a ficar mais emocionado. Estava vendo aqui o pastor Milquiades, que nós tivemos o privilégio, acho que ele nem lembra, de trabalharmos aqui na Associação Paulistana. O senhor, acho que na época era ministerial da associação, e ali foi um privilégio ter contato com o senhor. Deus seja louvado. Estou vendo várias pessoas conhecidas, essa máscara atrapalha um pouco. Ali tem parte da minha família, minha tia Iracema, Regina, tio Ebert, o Roger, que vai descer as águas daqui a pouco, tá? A minha irmã querida, eu te amo. Tá, minha família, não sei se a doutora Dulce está aqui ou se ela já chegou, mas se não chegou deve estar chegando. Renata, minha netinha, está aqui também. Depois que a gente casa, os filhos aparecem e depois começa uma sucessão. E aí já são 3 netos, né? Espero que encerre-se aí, né, Renata? Bom, meus irmãos, não é fácil para eu poder estar aqui nesse momento. Pedi muito orientação de Deus para poder falar o que Ele quer que seja falado. Na faculdade, o professor Nepomuceno, ele dizia algo que eu nunca esqueci. Ele disse que quando uma pessoa usa o púlpito, o trabalho dele é desvelar a face de Deus para a congregação. Quando a pessoa que está aqui, ele que aparece, tudo foi em vão. Então Deus permita que através do Espírito Santo, Ele se revele a nós a partir de agora. Não sei se é o Demilson que está ali, grande amigo, faz tantos anos, tudo cabelo branquinho, carequinha, né? Dizem que é sabedoria, né? Até eu estou em Campinas, ali tem o Penido Bonier, que é famoso em cirurgia dos olhos, e eles falaram que desenvolveram agora um sistema muito bom para diminuir a calvície. Eles pegam os 2 olhos e colocam mais para cima, e aí então fica tudo diminuído. Então eu estou analisando isso, Demilson, e a gente conversa depois. Bom, meus irmãos, alguns meses atrás, mais especificamente no dia 21 de agosto, eu tive o privilégio de estar ali, descendo as águas. E outro privilégio, estava aqui o Arautos do Rei. Eu não me lembro o ano dos que estavam aqui. O Erlo Brown, o Josué de Castro, isso, eu não lembro que ano que eles estiveram, 91, 92. E aqui, que privilégio ver esse quarteto, que a gente ouvia tanto lá em casa, né? Pastor Conrad, tantas pessoas bonitas aqui. Muito obrigado pelas mensagens de vocês desde manhã, pastor Lucas, Diógenes, realmente é uma festa espiritual que nós estamos vivendo aqui. Então, dia 21 de agosto, para mim, foi um marco muito importante, e ali eu aprendi, meus irmãos, que de fato não há limites para a atuação do Espírito Santo. E cada vez ele atua mais, através de pessoas. E se o Espírito Santo nos atrai e dá até gemidos inexprimíveis, ele tem agentes aqui para não nos deixar em paz. Está aqui, ó. Esse homem marcou reunião comigo no meio da estrada, à noite, de manhã, WhatsApp, falou daqui, eu falei, não tem jeito, pastor, eu tenho que me batizar. Muito obrigado, pastor Gilson. Meus irmãos, que emoção poder estar aqui novamente.
E eu estou olhando aqui esse colégio, quanta história eu já tive aqui, quantas pessoas já passaram por aqui. Eu comecei a estudar aqui em 1970, fazendo a 5ª série. E acho que em 1970, 71, começou a construção dessa igreja. E eu pude acompanhar a construção desse templo. Quantas pessoas passaram por aqui, quantos sermões aconteceram aqui, quantas vidas foram transformadas pelo poder do Espírito Santo através das mensagens dessa igreja. E assim continua com certeza. Eu fiz questão, eu tenho esse livro, os mais antigos vão dizer, pô, que bacana, os mais novos vão falar, esse rapaz pirou. Mas como eu já estou na fase final, Colina, alguém lembra disso daqui? Esse livro, esse especial é de 1971. Eu estou aqui, tá? Nesse livro. E eu estava observando, estava lendo esse livro Colina, e é interessante, é gostoso nós rememorarmos as pessoas que passaram na nossa vida, que deixaram alguma marca, e todo mundo deixa alguma marca na nossa vida. E eu fiz aqui uma lista das pessoas daquela década de 70, da parte da diretoria, e professores, que foram professores meus. Que fantástico eram os professores daquela época. Não estou dizendo que hoje não sejam, é que eu não conheço hoje praticamente as pessoas da área do magistério aqui do colégio. Mas que professores maravilhosos. Eu fiz aqui alguns nomes, eu coloquei aqui, eu me lembrei do professor Orlando Ritter, Neville Gorski, Mário Roque, Edmir de Oliveira, grande professor Edmir, bravo, mas grande professor Edmir de Oliveira, minha professora de português, Jerusa Martins, professor Takatoy, os mais antigos lembram do Shishiro Takatoy, se não me engano, professor Domício de Oliveira, professor Mastrocola, professora Yolanda Versosa, mestre Milton Caputo, Neander Harder, professor Joel Sarli, professor Horne, professor Andrew Veit, grande Nepomuceno, professor Silas Martins, que eu nunca mais tive contato, professor Gerson Pires, um grande professor que eu tive, professor Siegfried Júlio Schwantz, professora Sônia Mello, Ed Damasceno, Ruth Bork, grande professor querido Alexandre Izzi, professor Júlio Azevedo, professor Roberto Azevedo, Eunice Valtin, Ruth Guimarães, Pedro Apolinário, Silvana Marques, Davi Leichering. Outros passaram, eu me rememorei desses. Meus queridos, quanta história teve aqui essa colina. Só que todos nós passamos, como a nuvem, como o vento. Mas o importante é que todos nós, positivo ou negativamente, deixamos marcas. E as marcas ficam de forma indelével, gravadas na memória do coração. Você pode tirar o prego da madeira, a marca vai ficar lá para sempre. E essas pessoas aqui deixaram marcas maravilhosas, marcas incríveis. E cada um de nós estamos também deixando marca na vida das pessoas. Deus permita que sejam marcas positivas, como de todos esses que eu acabei de ler. Eu vou, nesse momento, fazer um pequeno histórico da minha vida, não com o objetivo de aparecer, muito pelo contrário, mas vocês vão entender o porquê que eu vou falar algumas coisas a meu respeito. Meus queridos, eu nasci na igreja adventista. Eu nasci num berço adventista, literalmente eu morei na Associação Paulista, ali no Brooklyn, que não é mais lá, né? Antes era na Frei Gaspar, depois passou a ser Gabriele D'Annunzio, e agora dizem que é uma construção muito maior do que aquela quando eu nasci. Na parte de cima da associação, estavam lá alguns apartamentos de funcionários.
E meu pai foi obreiro 30 anos da obra do Senhor. Eu morei ali 11 anos. E quando eu estava ali, o meu primeiro grau, primeira série, eu fiz na Escola Adventista Professor Germano Ritter, na igreja do Brooklyn, que eram algumas salas ali embaixo, no fundo. E que professoras incríveis naquela época. Eu me lembro da professora Ivone Bechara, da professora Alice Almeida, professora Heloísa Rebelo Pinho, professora Lazinha Targas, foram as minhas professoras da infância. Na sequência, eu vim para cá, em 1970, vim fazer a 5ª série na época. Antes eu tinha feito admissão, era difícil estudar antigamente, hoje é tudo mais fácil. Mas nós fizemos aqui, da 5ª à 8ª, terminando aqui a 8ª série, fui lá para o IASP, hoje ali em Hortolândia. Eu gosto de chamar de IASP, porque era da minha época, meu irmão foi a época do IAC, teve gente que foi do GAC, tá? Então, cada qual no seu momento. E do IASP voltei para cá, onde eu tive o privilégio de fazer teologia. Grandes professores, grandes mestres. Ao encerrar a teologia, eu comecei lá em Cotia como pastor de escola, ali no Lajeado, a escola Tio Luiz. Grande diretora, uma pessoa queridíssima, a professora Ludmila Henke, era a diretora. Na sequência, eu fui para o meu primeiro distrito, que foi Vila Rodrigues. Na época, o presidente da associação era o pastor Rodolfo Gorski. De Vila Rodrigues, fui para Cubatão. O presidente já era o pastor Burlandi. Cubatão, uma igreja queridíssima. Estive lá 2 semanas atrás, tendo o privilégio de pregar depois de 30 anos. De ausência daquele distrito maravilhoso. Na sequência eu fui para Registro, onde eu fiquei alguns anos, pessoas queridíssimas também, e ali eu fui chamado para ser departamental dessa associação. Na época, a Paulistana, que era uma associação bem grande, onde eu tive o privilégio de também trabalhar com o pastor Milquíades. E de lá eu fui, depois de um tempo de departamento, eu fui para, na época, Paulista Central, lá em Campinas. A Paulistana, o presidente era o pastor Osmar Reis. E lá em Campinas, um grande amigo, uma pessoa muito especial, pastor Tércio Sarli, que me ajudou muito, talvez nos momentos mais difíceis da minha vida. Às vezes nós achamos que uma pessoa é um pouco dura, um pouco sisuda, até que a gente precisa dessa pessoa num quarto fechado. Ali nós sentimos uma mão, nós sentimos um amigo. O que eu estou falando tudo isso, meus queridos irmãos? Literalmente, eu cheirava a obra, eu vivia a obra, eu sentia a obra. Ela estava impregnada na minha vida. Humanamente falando, eu tinha uma vida perfeita de cristão. Eu vivia numa redoma de segurança. Nós tínhamos a alegria de poder estar dia a dia falando de Jesus. Quantas experiências Deus permite que nós possamos ter ou nós vamos ter no ministério. Quantas pessoas eu tive o privilégio de batizar. Quantas semanas de reavivamento espiritual. Quantas vidas eu vi sendo transformada pelo poder de Deus. E aqui para mim está o maior milagre que existe na face da terra, uma vida transformada. Milagres e uma série de coisas, o inimigo até pode também imitar, mas uma vida transformada não. E todos esses aspectos que eu estou falando aos senhores, eu tive o privilégio, a oportunidade também, naquela época, me casei com filha de
Tenho 3 netos hoje. Por isso que eu estou dizendo, eu tinha absolutamente tudo para ter uma vida fantástica até a volta de Jesus. Mas eu queria, nesse momento, lembrar alguma coisa que está na palavra de Deus, que me marcou muito. Jeremias 17:9. Ali diz: enganoso é o coração humano. E ligando isso a um outro texto, 1 Coríntios 10:12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Nós sempre achamos que o problema é com os outros. Nós sempre entendemos que as crises, as dificuldades acontecerão com o vizinho. Era assim que eu pensava. A minha vida era maravilhosa. Quem é pastor aqui sabe que a vida de pastor não é fácil, mas a relação com Jesus faz com que superemos todas as dificuldades. Mas a vida foi me ensinando, com o passar do tempo, que ninguém está seguro. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu estava no auge da minha vida pastoral. Como eu disse, eram batismos, sermões, semanas de oração. Em 1991, fiz 21 semanas de oração. E pastor Gilson, eu posso dizer de coração, eu fui chamado por Deus para o ministério. Todas as profissões nós escolhemos. O ministério nós temos que ser chamados. E eu fui chamado. Só que a vida foi me ensinando que nenhum de nós está seguro. Por isso que Paulo disse, quem está em pé, cuidado para que não caia. Meus queridos, o inimigo conhece a nossa fraqueza. Nós nascemos com a natureza carnal. Nós nascemos com a propensão para o mal. E tudo que Cristo quer é estabelecer a natureza espiritual na nossa vida, através do Espírito Santo. E isso só vem com a comunhão. 1 minuto que você se afaste de Jesus é o suficiente para o inimigo entrar. E ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe da sua dificuldade. E ele vai ficar a vida inteira achando o momento certo, assim como o leão dá a volta na sua presa até achar o momento certo de dar o bote. E foi exatamente isso que aconteceu. Não importa quem você seja, eu vejo Adão e Eva, falavam com Deus pessoalmente na viração do dia. Caíram. Em toda a Bíblia, nós vemos personagens, grandes personagens que estão em Hebreus 11, na galeria dos homens de fé, dos vitoriosos. Mas a vida não foi tranquila. Eu vejo Abraão, que quase entregou a sua esposa, dizendo que era sua irmã, com medo do que fosse acontecer a ele. Entregou, se fosse o caso, para os homens utilizarem da sua esposa, Sara, que ele disse apenas que era sua irmã. Eu vejo Jacó, mentiu, enganou o seu irmão. Raabe foi uma prostituta. Jonas fugiu de Deus. Elias, grande Elias, ele ficou tão deprimido que ele pediu a morte. Pedro, 3 anos com Jesus, ouvindo tudo do mestre, seguindo o mestre, observando tudo o que acontecia. E no momento que ele estava com o mestre, que o mestre mais precisava, ele negou. E ele disse, não tenho nada a ver com esse homem. Não conheço esse homem. Meus queridos, vamos começar a olhar para nós, muito mais do que olhar para os outros. A comunhão é a base da nossa segurança, apenas a comunhão. Todos os grandes personagens bíblicos
caíram, tiveram grandes quedas, mas, meus queridos, eles se reergueram. Todos eles, em comum, se arrependeram. Não só se arrependeram, mas abandonaram o pecado. O que acontece hoje, infelizmente, é que nós pecamos, e isso vai virando um ciclo. E chega um determinado momento que nós começamos a ouvir cada vez menos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Não que ele se afaste, nós nos afastamos. Se é uma coisa maravilhosa no nosso Deus, é que ele nunca entra à força na sua vida. Lá em Apocalipse diz que ele bate a porta. Você é que abre. Ele não entra à força. Se você abrir a porta, o que ele faz? Ele entra. E agora ele vai jantar com você. Ele vai cear com você, as coisas mais íntimas entre dois amigos. Mas você precisa deixar. Todos os personagens bíblicos que, quando caíram, se arrependeram profundamente e se afastaram, abandonaram o pecado. Meus queridos, eu me lembro de Adão e Eva. Assim que eles pecaram, quando Deus, como de costume, veio conversar com eles, o que eles fizeram? Fugiram. Essa é outra tragédia. Quando nós erramos e pecamos, a gente quer fugir de Deus. A gente quer se afastar dele, ou por medo, ou por algum outro motivo. Isso aconteceu comigo. Depois do auge do ministério, quando você acha que você está no auge, lá em cima, nos píncaros, no dia seguinte, você está muito abaixo do que você possa imaginar. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E quando Adão e Eva fugiram, a parte mais linda dos evangelhos, Deus foi atrás. E Deus perguntou o quê? Onde estás? Meus queridos, Deus sabe onde você está. Deus sabe onde eu estive esse tempo todo. Ele sabe o que você está passando hoje. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe até que você está fugindo dele, mas ele vai atrás. Esse é o cerne do Evangelho, o divino buscando o humano. Nos momentos mais difíceis da minha vida, que se eu fosse contar agora a minha vida, pastor, seriam várias vigílias, então não farei nesse momento. Mas nos momentos mais difíceis, quando você se sente só, quando você sente que, cadê as pessoas? Quando você está no auge, você tem amigos, pessoas todos os lados. Quando você cai, quando você peca, você começa a procurar teus amigos, e às vezes você não acha. O que falta, de fato, na nossa igreja é amor. Isso não quer dizer que nós temos que passar a mão em cima do pecado. O pecado é ofensivo, o pecado nos leva à morte. Mas Deus ama o pecador, Ele apenas abomina o pecado. A nossa igreja precisa aprender novamente a amar o pecador, independente das consequências que ele esteja passando. O centro do Evangelho é esse, o divino buscando o humano. E nos momentos mais difíceis da minha vida, e meus queridos, quando eu saí da igreja, eu estava ouvindo bem o que o Diógenes estava falando, a vida inteira eu me preparei para ser pastor, desde o primeiro ano primário até o último ano da faculdade. Aí quando eu saí da obra, aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Meus irmãos, é terrível. No primeiro momento eu fui vender caneta, eu fui vender produtos importados, bater na Johnson & Johnson, de empresa em empresa. Depois, quando você entra num caminho errado, a sequência é muito complicada. Eu fui chamado para a política. E aí parece que você vai sendo colocado cada vez mais.
Você nem toma mais decisão, parece que você é puxado. E na política eu fiz tudo o que vocês imaginam. Eu limpei o chão, eu fui chefe de gabinete de alguns prefeitos, chefe de gabinete de alguns deputados, e ali eu aprendi como é terrível se afastar de Deus. É o pior dos mundos, é onde eu estive. Mas como disse o Diógenes, Deus nos chama a todo momento. E nesses momentos eu pediria, se você puder abrir a palavra de Deus em Salmos, toda vez que você, como eu, se sentir triste, abandonado, você estiver vivendo um pecado, eu quero falar para todos os que estiverem afastados nas redes sociais, aqui presentes. Meus queridos, quando Jesus abriu os braços na cruz, foi exatamente para você. Ele poderia ter cruzado os braços e deixado toda a humanidade perecer. Mas ele abriu os braços, até na sua morte ele quis dizer: eu quero abraçar a todos. E esse Salmo 139 me ajudou muito, muito. Quantas vezes a gente lê esse Salmo e talvez não reflete versículo por versículo. Aqui mostra como você é importante. Aqui mostra como o Espírito Santo quer trabalhar em você. Não importa a distância que você esteja. E aqui diz, Senhor, vou até o versículo 12, bem rapidinho. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Que coisa linda. Sem que haja uma única palavra na minha língua, o Senhor já sabe de tudo. O Senhor me cercou em volta, colocou em mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para eu entender. Para onde eu vou fugir do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua presença? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor está lá também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará. Meus queridos, por que eu preciso ter medo? Não importa o que eu tenha feito. Eu gostaria de dizer a vocês que me chamou muita atenção o que Lutero, o grande Martinho Lutero, certa ocasião disse. E é conhecido: olhando para mim, não sei como me salvar. Olhando para Jesus, não sei como me perder. E é uma realidade. Existem 3 coisas que nos levam a conhecer verdadeiramente a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Muitas vezes tem que ser pela dor, para que nós abramos os olhos e novamente busquemos ao nosso Deus. Se você não orar um dia, disse um pensador, Deus saberá. Se você não orar 2 dias, o diabo vai perceber. E se você não orar 3 dias, todos ao teu redor saberão pela mudança do seu comportamento. Comunhão, comunhão. Nós queremos sempre encontrar a equação do sucesso espiritual. Pessoal, nada de complicação, é comunhão. É isso que Jesus fazia dia e noite para ter força do Pai. É assim que os grandes homens do passado, independente da vida, dos pecados, eles se libertaram. Comunhão, relacionamento, dia após dia. O agente que nos sensibiliza é o Espírito Santo. Lá em Hebreus 3, amo esse verso, versículo 7, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. É o trabalho do Espírito Santo.
Com certeza, todas as vezes que você pecar, você vai ouvir alguém conversando com você. É a voz do Espírito Santo. E quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você ouvirá, sentirá o Espírito Santo na sua vida. A ponto de chegarmos como Paulo: vivo não mais eu, mas Jesus vive em mim. E agora a vida é diferente, porque eu venço pelo poder dele, e não pela minha força de vontade. Meus queridos, nós, entrando na parte final, nós falamos muito de pecado. Todos nós sabemos de cor, pecado é o quê? Transgressão da lei. E sempre fica nesse ciclo. Eu transgredi a lei, e agora? O que eu gostaria de mostrar aos senhores nesse momento, e esse assunto eu falei mais ou menos há 30 anos atrás, e eu senti que eu deveria trazê-lo aqui nessa tarde. Entendermos como que uma pessoa peca. É lógico que a ausência de Deus, mas existem passos que o inimigo conhece perfeitamente. Queria mandar um abraço também para minha querida prima Dulce, primo Clóvis. Como é bom estar perto da família. Deus seja louvado. Eu pediria que o Luiz me ajudasse um pouquinho. Meus queridos, prestem atenção sempre nessa sequência. É impressionante como esses são os passos do pecado. Praticamente sempre. Sempre alguma coisa vai te chamar a atenção, você vai considerar sobre aquilo que te chamou a atenção, aí você vai tomar uma decisão. Isso pode ser uma sequência rápida, fração de segundos. Aqui é o grande problema da nossa vida. Você tem que tomar uma decisão naquilo que te chamou a atenção. Ou você se afasta ou você fica. Se você continuar naquilo que te chamou a atenção, você considerou que não é correto e você continua aqui diante de Deus, você começou a se afastar dele. Começou o processo do pecado. Agora, como eu disse, é um processo. Agora você vai planejar aquilo que você quer. Depois do planejamento é que você de fato vai colocar em ação, é o ato. Para nós seres humanos, o pecado é quando você vê o erro do outro, você vê o fruto. Mas para Deus isso veio antes, é um processo interno. Depois do ato sempre vem uma satisfação momentânea. Você fez, você conseguiu. E logo depois da satisfação, meus queridos, vêm as consequências. E dela nós não escapamos. E depois das consequências, você só tem uma opção: Jesus. Ou continuar no erro. Vamos exemplificar com 2 casos. Voltemos a Adão e Eva. Adão e Eva viviam num lugar perfeito, eles não tinham propensão para o mal, conversavam com Deus face a face, mas o inimigo queria se estabelecer aqui. E eu queria ler rapidamente aos senhores, como que o inimigo fez para chamar a atenção dos nossos primeiros pais. História da Redenção, capítulo 4, página 32. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. Foi a primeira sessão mediúnica da história dessa terra. Satanás se utilizando de um ser. Como que era a serpente? Serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Não andava pelo chão, ia de árvore em árvore, comia frutos como homem. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, começou a comer vagarosamente do fruto.
A serpente foi lá naquela árvore proibida e ela começou a comer do fruto. Mostrando, está vendo? Como Deus está enganando vocês. E mostrando mais algumas coisas. Pelos afazeres, Eva tinha se afastado de Adão. Ficou encantada com a serpente, falando com palavras aprazíveis e com voz musical. Ao invés de se afastar, ficou ouvindo a serpente falar. Era Satanás quem falava e não a serpente. Meus queridos, ele sabe o momento certo. Principalmente vocês, queridas mulheres, vocês gostam do belo. Parabéns, esposas que escolheram bem os seus maridos. Está aqui um pastor bonito, simpático, garboso. Satanás sabe disso, que as mulheres gostam do que é belo. E Satanás se utilizou. Para quê? Chamar a atenção. Ali não era pecado. Você não pode impedir que as andorinhas voem sobre sua cabeça. Mas você pode impedir que façam ninhos na sua cabeça. Só que Eva, ela considerou rapidamente que uma serpente estava falando. Ela tinha ali todos os dados para entender, isso não é normal. E eles já estavam alertados da guerra cósmica entre o bem e o mal. Satanás já havia sido lançado. Meus queridos, mas ela tomou uma decisão, ela ficou. Ela conversou com o inimigo. E meus queridos, quando nós conversamos com o inimigo, ele é muito mais forte do que você. Aí você cai na teia e você não tem mais como sair. Esse era o momento de ela se afastar. Ir com seu marido e conversar com Deus. Ela teria resistido, mas ela ficou. E aí nós conhecemos a história. Houve um planejamento, a conversa para ela comer aquele fruto. Talvez ela deu uma olhada se Deus estava presente, Adão não estava ali também. E agora finalmente veio o ato de ela abocanhar o fruto. O pecado não foi especificamente aqui. Ela continuou naquilo que lhe chamou a atenção. Satisfação. Acho que ela sentiu ali, eu vou ter vida eterna. Porque a serpente disse, o dia que você comer, não morrerá. E Deus tinha dito, morrerá. Ali começou a imortalidade da alma. Quantas coisas começaram no Éden? Que com o tempo Satanás está aperfeiçoando as suas mentiras. Sessões mediúnicas, imortalidade de alma, transgressão do dia do Senhor. E assim ele faz dia a dia. E meus queridos, depois daquela satisfação momentânea, as consequências vieram. Quantas consequências! Pelo tempo eu não vou ler todas as consequências. Você vai lá em Gênesis capítulo 3, ali mostra todas as consequências. Eva começou a sentir dores do parto. Ela e Adão agora tiveram que começar a trabalhar com o suor do rosto. Começaram a aparecer espinhos. Viram um filho matando o outro. E as consequências sentimos até hoje. Mas eles se arrependeram. Buscaram a Deus. A que preço? A que preço? Exemplo de Davi. O meu xará. Todo Davi é meio complicado. Mas Davi é gente boa. Meu querido xará Davi da Bíblia. Certa ocasião ele estava lá no palácio dele, um belo palácio. O espírito de profecia diz que ele não deveria estar lá. Era primavera, os exércitos estavam em guerra. Era para ele estar na guerra, mas ele estava ocioso, segundo a serva do Senhor. E ali andando, sem ter muito o que fazer, mente vazia, vocês sabem o que é. E agora ele olha ali da sacada e nos jardins de uma outra residência luxuosa, tinha alguém tomando banho. Aquilo que fez com Davi? Chamou atenção. Nós conhecemos a história. Davi considerou sobre o que ele estava vendo, e sempre pelos olhos. Satanás se utiliza sempre pelos sentidos todos que nós temos. O que você vê,
o que você ouve, o que você come, o que você sente, ele sempre tenta usar isso dentro das suas tendências carnais para te afastar de Deus. Então, nesse momento, Davi procura saber quem é aquela mulher, começa um processo de planejamento, porque ele tomou a decisão, ele continuou analisando sobre aquela mulher, que devia ser muito bonita. Davi tinha um harém, era costume, infelizmente, naquela época, mas ele queria aquela mulher, e ele tomou essa decisão. Quando ele viu, ele se conhecendo, ele sabendo tudo que Deus havia feito na vida dele, ele tinha que se afastar, simplesmente dar meia volta. Isso é conversão, converter para o lado certo. Mas ele permaneceu, planejou, chamou alguém, possivelmente, e disse: quem que é aquela mulher? Aquela lá é Batseba. É Batseba, não é a mulher de Urias, é a mulher de Urias. Quem é Urias? É um grande guerreiro do meu exército, traga ela. E depois de planejar, nós não sabemos se Batseba chegou a resistir, a Bíblia não fala a esse respeito, mas a realidade é que houve o ato. E logo na sequência, que satisfação deve ter sentido Davi? Momentânea. Satisfação do pecado é sempre momentânea. E na sequência começaram as consequências. Pouco tempo depois informaram a ele que ela estava grávida. O que fazer? Que escândalo! Com seu amigo Urias. Urias, pouco tempo depois, chega das batalhas. Davi continua planejando, o pecado não para. Ele faz um grande jantar em homenagem a Urias. Ali ele recomenda a Urias: vá para a tua casa, deite com a sua mulher. Para quê? Você deita com a tua mulher, depois vai descobrir que está grávida, então foi você, não fui eu. Percebam sempre como Satanás trabalha. Mas Urias disse: como é que eu posso ir para minha casa deitar? Se os nossos exércitos estão em luta, estão em guerra, eu vou voltar para lá. Essa foi a declaração de morte dele. Davi mandou uma carta nas mãos de Urias para o chefe dos guerreiros. O que dizia a carta? Mate Urias. Coloque ele lá na frente de batalha. E não dê muita atenção, deixa ele morrer lá. A que ponto chegou um homem segundo o coração de Deus? Consequências. Só que, independente disso daqui, Davi buscou Jesus. Quando você puder, e você já fez isso com certeza, leia Salmo 51. Ali você vai ver um arrependimento sincero de quem errou. Por isso a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, o que nós temos? Um advogado. É por isso que Jesus veio aqui nessa terra, abrir os braços na cruz. Ele veio fazer uma troca de amor. Ele quis dizer o seguinte lá na cruz: a vida que eu mereço, eu estou dando para vocês. E a morte que todos vocês merecem, eu estou assumindo para mim. E quando você pecar, você tem um advogado. E quem te orienta sobre isso é o Espírito Santo. E quando você confessar os seus pecados, eu vou jogá-lo no fundo do mar. E eu vou colocar uma plaquinha ali: proibido pescar. Meus queridos, como igreja, em nome de Jesus, jamais saiamos pescando o pecado das pessoas. Eu estou ofendendo o sangue de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui para auxiliar as pessoas. Eu fico imaginando quantas pessoas estão fora dessa igreja hoje, como eu estive tanto tempo. O lugar está vazio. O último clamor agora vai ser: sai dela, povo meu. Não é só pessoas de fora da nossa igreja que é o clamor. São para pessoas de dentro da igreja, que estão no pecado, que estão no mundo. Sai disso, povo meu, e volte para serem minhas ovelhas. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, vendo o que Davi fez, vendo o que Sansão fez, vendo o que Adão e Eva fizeram,
e tantos outros, Abraão. Meus queridos, será que nós não temos a mesma possibilidade de salvação? O que eles tinham que nós não temos? Eles se arrependeram. Eles abandonaram o pecado. Eles foram justificados e começaram a vida a trilhar a santificação. A santificação, você pode cair, sim, mas Jesus te levanta. Meus queridos, o tempo está próximo de tudo se encerrar. Eu estive 30 anos fora da nossa igreja. 1992 foi meu último sermão lá no IACS, onde eu encontrei com o pastor. 1992. Dia 21 de agosto, quando eu me rebatizei, estava aqui o quarteto 91, 92, e o pastor Fernando Iglesias fez o último sermão. Ele disse algo muito importante, que o pastor Lucas também estava se referindo, a atuação do Espírito Santo. E o pastor Josué tinha falado que nós estamos enferrujados, porque tinha dado um problema no som, então ele fez alguns exercícios, dizendo, vamos fazer um pouco de exercício que nós estamos enferrujados. E quando eu vim aqui à frente, eu me lembro como se fosse hoje, e eu encerro da mesma forma, dizendo, meus queridos irmãos, eu estou enferrujado. Eu fiquei enferrujado 30 anos. Mas existe um óleo, que é o Espírito Santo. Ele faz com que toda a engrenagem volte a funcionar. Deus permita que esse poder gratuito faça parte da sua vida e da minha vida. Não vamos deixar os bancos vazios. Isso que o pastor falou agora há pouco, vamos trabalhar com um afastado. Meus queridos, que gostoso trazer um irmão, uma irmã. E não é pelo nosso poder. É isso que às vezes nos frustra. Nós achamos que nós vamos convencer. Não. Seja apenas um instrumento na mão de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer. Quando eu pego o meu celular, isso aqui pode ser para o bem ou para o mal. Depende de como nós usarmos. Eu tenho aqui mais de 50 grupos de cursos que eu ministro pelo Brasil todo de licitações. Igual o Diógenes, um tempo atrás eu fiquei pensando, pastor, o que eu vou fazer? Eu quero me envolver novamente. Às vezes a igreja tem um pouco de receio de um pecador que esteja voltando. E eu entendo isso. Isso vai acabar, eu tenho certeza. Quando o Espírito Santo foi derramado na chuva temporã, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e orando no mesmo lugar. Essa mesma situação na chuva serôdia será semelhante quando a igreja estiver unida, reunida, orando no mesmo lugar. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu tenho em mãos? 50, 60 grupos de WhatsApp. 2.000 pessoas mais ou menos. E aí eu vi esses dias aquela campanha do livro do pastor Mark Finley, que eu li rapidamente que eu disse, eu não perdi tempo, eu fui ler. São mensagens importantes para esse momento de pandemia. E às vezes você tem um certo receio, como é que as pessoas vão encarar, eu fui dar um curso, agora eu estou mandando uma mensagem espiritual. Isso não cabe a mim. É esse o meu trabalho, eu não vou convencer ninguém. Eu peguei em e-book esse livro, mandei para todos. E falei, Senhor, faça a sua vontade. Eu não sei se eles vão gostar. Meus queridos, eu não tenho tempo, mas eu posso depois passar alguns WhatsApps para o pastor, da resposta de muitos deles. É impressionante como o mundo está esperando uma mensagem. E eu encerro, meus irmãos, desculpe pastor, que às vezes eu passo um pouquinho. Eu só quero dizer o seguinte, em nome de Jesus, não vamos trazer o mundo para dentro da igreja.
Muitas vezes nós achamos que precisamos trazer o mundo para atrair o mundo. Eu estive 30 anos fora. Quem está fora da igreja não quer ver o mundo aqui dentro. Se eles quiserem ver o mundo, eles não vêm para a igreja, eles ficam onde eles estão. Eles querem ver Jesus. Eles querem ver a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo através do Espírito Santo. E é esse o apelo que eu faço a todos. Vamos ter uma comunhão cada vez maior com Jesus. Vamos buscar a atuação do Espírito Santo, para que tudo se encerre o quanto antes, porque ninguém aguenta mais esse mundo.